muito bem-vindos a essa live. Essa live tem uma pegada diferente, porque muita gente está trabalhando em casa, fazendo home office ou está precisando apresentar trabalhos em casa. E eu recebi várias perguntas do pessoal falando: Val, como que eu vou me organizar para fazer uma boa apresentação? Então, é por isso que eu elenquei alguns pontos bem importantes de vocês ficarem atentos com relação à apresentação em videoconferência, todas as apresentações que vocês vão fazer por meio de videoconferência. Vamos lá. Eu elenquei 4 pontos, quatro aspectos, e dentro desses 4 aspectos eu vou ir trabalhando os pontos a pontos com vocês. O primeiro tópico é com relação à internet e ao software. O que eu oriento vocês com relação à internet? Tenha uma conexão de internet estável. Mas Val, a minha internet é boa, como que eu vou saber que ela é estável? Testando. Comece a testar no horário da sua apresentação. Se você sabe que a sua apresentação vai acontecer tal dia, em tal hora, comece uns 3, 4 dias antes ir testando a sua conexão de internet, porque às vezes varia ao longo do dia, às vezes você precisa colocar uma conexão que não seja por Wi-Fi, você precisa colocar uma conexão por meio de fio mesmo, sabe? Então, observe esse aspecto da internet, ele é crucial e ele é extremamente importante para a sua apresentação. O outro ponto é a questão do software. Qual é a ferramenta que você vai usar? Você vai utilizar o Hangout do Gmail? Você vai utilizar o Skype? Quando você for selecionar essa ferramenta, é muito importante, se você está fazendo uma defesa de mestrado ou um doutorado, alguma apresentação da universidade, converse com o seu orientador, porque ele vai conseguir te orientar com relação a qual é o tipo de ferramenta que ele quer que você use. Se você está se tratando de empresa, às vezes as empresas elas têm alguns programas, algumas ferramentas que eles gostam mais de utilizar. Mas depois que alguém, o seu chefe ou o seu orientador, falar para você qual é a ferramenta, você precisa ficar íntimo dessa ferramenta, gente. Porque a pior coisa que tem é quando nós vamos utilizar uma ferramenta e nós não controlamos essa ferramenta a gente não sabe exatamente como utilizar, o que fazer. Então, defina qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar com o seu chefe, com o seu professor, a equipe do seu trabalho, e a partir disso comece, um pouquinho de cada dia, dá uma testadinha, comece a mexer para você ir ganhando segurança quando se tratar de utilizar essa ferramenta. Por quê? Se nós não temos segurança, a gente não tem aquela habilidade com a ferramenta, é algo que vai nos deixar ainda mais tensos para o momento de apresentação. Então, fica ligadinho. O próximo passo é com relação à apresentação. Mas você vai me dizer, Val, mas a apresentação ela vai ser igual à apresentação que eu faço se eu estivesse lá. Ela precisa ter algumas adaptações, porque essa apresentação você vai compartilhar a tela do seu computador. Então não é só o projetor, o computador e o projetor. A gente vai ter uma questão ali, um delay, a gente vai ter um tempo a mais nessa apresentação. Então, o que eu oriento vocês é evitem os GIFs, os GIFs que ficam mexendo, experiência própria. Evite os vídeos. Se você for colocar um vídeo, teste, gente, mas evite, só se for muito necessário você colocar um vídeo, porque pesa mais, e quando pesa, a chance de travar a sua apresentação é muito grande. Então, tomar muito cuidado com relação a esse aspecto do que você vai colocar na sua apresentação. Quanto mais simples, melhor. Uma apresentação para videoconferência, quanto mais simples, melhor. Você vai colocar os tópicos que são relevantes, aquilo que você realmente precisa apresentar de maneira escrita, evitar muito frufru. Porque quanto mais frufru você coloca, mais pesado fica aquela apresentação e mais difícil é para transmitir. É importante que vocês enviem por
apresentação de vocês, porque pode ser que aconteça alguma coisa e as pessoas, porque quando a gente transmite a nossa apresentação, a gente pode ser que o seu computador não reconheça, pode ser que a internet não funcione da forma como você gostaria, e se as pessoas que vão participar da sua banca, elas já tiverem a sua apresentação, facilita muito. Então, você de repente pode ir passando e falando no slide número tal. Então, sempre se precaver. Quando se trata de apresentações, a melhor coisa que a gente faz é estar preparado para o pior. Olha, Gil, você perguntou, os vídeos geralmente é bom deixar no fim das apresentações. Depende qual é o objetivo do vídeo. Por exemplo, uma das minhas alunas, ela vai defender, e a defesa do trabalho dela, ela vai falar sobre embarcações, essas embarcações que ficam no meio do mar para coletar petróleo. As pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, nós que somos da área da saúde, o trabalho dela é o seguinte: ela está avaliando quais são os impactos das substâncias químicas e os impactos físicos que tem na audição dos trabalhadores dessas plataformas que ficam no meio do mar. A maioria das pessoas não tem ideia de como é uma plataforma. Então, logo no início do trabalho, quando ela começa na introdução e ela começa a falar sobre essa plataforma, Gil, eu orientei ela a já colocar um vídeo para todo mundo saber como que é uma plataforma, porque dentro da plataforma existem vários locais e diferentes setores. Então, o trabalhador que está no setor X, ele tem, ele sofre consequências diferentes de um trabalhador que está no setor Y, por exemplo. E aí ela vai colocar um videozinho que vai levar como se fosse uma viagem virtual de quem estiver assistindo aquela apresentação para dentro de uma embarcação dessa. Então, tudo depende do qual é o objetivo do vídeo. Por exemplo, os nossos trabalhos, ele tem lá a introdução, você explica o que é a introdução, depois você vai evoluindo para a questão das hipóteses, depois você chega no método. Ela também vai colocar um videozinho com relação ao método para mostrar, para deixar bem claro como ela coletou os dados. Então, depende do objetivo do vídeo, Gil, não é uma regra. Eu acredito, nós sempre buscamos, quando a gente for fazer uma apresentação, nós vamos buscar ser o mais claro possível. Nós estamos contando uma história. E quando a apresentação nós estamos contando uma história sobre um determinado assunto. Se nós precisamos utilizar um vídeo para deixar a nossa história mais envolvente, para trazer as pessoas, a entender e compreender, a gente pode colocar o vídeo em diferentes momentos na nossa apresentação. Será que eu respondi a sua dúvida, Gil? Vai me falando se fez sentido para você. É muito importante nós entendermos que esses detalhes da apresentação, quanto mais simples uma apresentação para uma situação de videoconferência é melhor, porque isso diminui os riscos da sua apresentação travar. Geralmente quando o tema é mais abrangente, basicamente é isso, achei bacana. Então, não existe regra, Gil, só tô lendo o seu comentário, mas é sempre entender qual é o objetivo daquele vídeo, se ele faz sentido. Se você sentir que o vídeo vai ser o fechamento de um assunto, aí você deixa para o final, tá bom? Mas vai me falando, se você precisar de ajuda, manda um direct, manda uma mensagem, eu posso te orientar bem especificamente com relação ao seu assunto. Mas é basicamente isso, tanto para imagens como para vídeos. As pessoas, eu acredito que isso é muito importante. Quando nós fazemos uma apresentação, nós vamos despertar diferentes sensações nas pessoas. O que as pessoas levam das nossas apresentações não é o conhecimento, porque isso a gente esquece, mas o que a gente leva das apresentações é a sensação que as pessoas têm com relação ao nosso conhecimento, com relação àquilo que nós despertamos. Por isso que é tão importante nós estarmos bem alinhados, bem organizados, porque a gente consegue se manter seguro. E quando nós estamos seguros, as sensações que nós vamos despertar em quem está nos
nos assistindo é de segurança. O vídeo, quando nós colocamos um vídeo em uma apresentação, a gente envolve a nossa plateia, nós envolvemos a nossa banca, então desperta diferentes sensações. Então isso é muito bom. Quanto mais estímulos você tiver na sua apresentação, estímulos visuais diferentes, as imagens, estímulos auditivos, mais atenção você tem para a sua apresentação. Então, é muito importante vocês pensarem em apresentações. Por que a gente fala assim, não coloca muito escrita, coloca mais tópicos e você explica? Porque o nosso cérebro, ele tende a ter mais atenção quando ele tem estímulos diferentes. Se a gente conseguir fazer uma apresentação que estimule o sensorial de quem estiver assistindo, com um videozinho tem o áudio, tem o som, o nosso tom de voz é muito importante, a forma como nós vamos trabalhando esses aspectos enriquece demais a nossa apresentação. Então, se você tiver que fazer uma videoconferência, pense sempre na apresentação o mais simples possível com relação a horários. Por quê? O nosso país é um país continental e às vezes pode ser que você vai apresentar essa videoconferência e a pessoa esteja lá do outro lado do Brasil e a gente tem uma diferença de horários muito grandes. Então, confirme com o seu orientador, confirme com o seu chefe aonde ele vai estar, vai lá na internet, joga o lugar onde o seu orientador vai estar, onde o seu chefe vai estar, para você saber a diferença de horário, porque às vezes ele fala assim, olha, eu quero que você apresente 8 horas da manhã, mas às vezes o 8 horas da manhã para você é 10 horas para ele. Já pensou você chegar com 2 horas de atraso? Então, para você não ter nenhuma surpresa, confirme certinho, confirme com relação às outras pessoas da banca, porque às vezes as pessoas da banca estão em países diferentes, então é muito importante a gente ficar ligado, porque às vezes a gente vai ficando super nervoso, sabe? Meu Deus, nunca fiz uma videoconferência, você se preocupa muito com outros aspectos e esse detalhe do horário é muito importante e ele pode, pegar a gente feio. Então, assim, eu fiquei muito neurótica com isso quando eu apresentei. Acho que quando eu estava lá nos Estados Unidos não era tão diferente, era 3 horas de diferença só. Mas eu pesquisei e toda a minha banca estava ali no Rio de Janeiro, então era mais tranquilo, não tinha ninguém em um outro país. Mas esse é um ponto que precisa ter muita atenção, vocês já ficarem assim antenados com relação ao horário. E aí nós vamos chegar no aspecto, antes de falar sobre como vocês devem organizar a postura, a fala, porque muda um pouco quando nós estamos se tratando de vídeo. Se eu tivesse, por exemplo, um convidado aqui, a gente ia conseguir perceber bem essa diferença. Antes de falar sobre como você deve se organizar, nós vamos falar sobre o ambiente. O ambiente, assim, gente, o ambiente é muito importante. Por que o ambiente é importante? Porque a luz muda, que nem aqui eu estou usando uma luz artificial. Porque se eu depender só da luz natural, quer ver, eu vou desligar para vocês, não que vocês precisem ter uma luz artificial aí, mas eu quero que vocês observem a diferença que cuidar da iluminação dá. Olha a diferença. Sem a gente cuidar da luz e com a luz. Você não vai precisar ter uma highlight. Aqui eu tenho essa highlight porque eu gravo vídeo e tal. Tá, perguntas, vamos lá. As edições dos slides, você recomenda que elas sejam mais simples, sem muita informação nos quadrinhos, ou mais animadas, com cores? Olha, Gil, o que é legal a gente pensar no slide? Sempre que você for pensar em slide, trabalhe tópicos, trabalhe palavras que segurem a atenção da plateia. Eu sempre opto por o mais simples possível. Se você colocar cor, pesquisa, porque tem essa questão das cores. É muito importante a gente entender o significado das cores e como elas podem ser relevantes na nossa apresentação. Sempre ter cuidado com o fundo, sabe? Com o fundo da sua apresentação, por exemplo, aqui. Aqui é perfeito. Então, se o fundo da minha apresentação é rosa, eu colocar uma letra azul vai destacar bem. Então, é super importante levar isso em consideração. Olha que legal, o rosa
e o verde. Então, sempre pensando, mas também considere para não dar um impacto visual assim muito gritante. Vá testando, sempre leve em consideração o fundo da sua apresentação. Se você vai colocar num rosinha, que cor que você coloca que vai destacar nesse rosinha, por exemplo. Eu sempre oriento partir para apresentações mais simples, sem muito. Você pode colocar um GIF, porque se é uma apresentação presencial, porque as imagens traduzem muito as nossas emoções, os nossos sentimentos em uma apresentação. Eu acredito que é muito válido, eu oriento você a utilizar imagens sem medo de ser feliz. Às vezes um slide com uma imagem e o tópico, a palavra principal que você quer destacar daquele conceito, daquela ideia, daquela apresentação, vale mais do que você colocar qualquer outra coisa. Então, é simples, mas você sempre pensar em como que você vai contar a história sobre aquele assunto. Se você está falando sobre células, como que você pode trazer em quem está assistindo algo concreto sobre as células? Porque quando nós assistimos uma apresentação, para o nosso cérebro entender do que nós estamos falando, a gente precisa trazer algo concreto. Então, as imagens no nosso cérebro, elas têm esse papel. Então, se você vai fazer uma apresentação sobre células, você traga imagens de células para as pessoas conseguirem imaginar aquele conceito. Sem muita informação nos quadrinhos, quanto menos escrita possível, melhor. Eu gosto muito de cores, eu acredito que as cores estão ao nosso favor, sabe? Não tenha medo de utilizar as cores. É óbvio que pensar numa paleta de cores que seja coerente, que faça sentido, mas abuse das cores, abuse das imagens, porque elas vão dar um diferencial na sua apresentação. E sempre lembre, quando você está fazendo uma apresentação, você está contando uma história que tem começo, meio e fim. E essa história precisa envolver as pessoas. Então, pense mesmo, sabe, no storytelling, que você está contando uma história e vai envolvendo as pessoas. Elas precisam se conectar de alguma forma com o seu conhecimento, com aquilo que você está passando. Por mais chato que seja o assunto, sempre utilize uma coisa que fica muito legal, metáforas, sabe? Traga metáforas para você enriquecer, traga exemplos e assim as pessoas conseguem imaginar do que você está falando. Perfeito, Gil? Se você ficar com qualquer dúvida, vai me dizendo aqui. O Eric perguntou, que programas de videoconferência você recomenda? Eric, eu fiz a minha defesa de mestrado pelo Hangout do Google. Por quê? Porque no Hangout do Google, qualquer pessoa tem um Gmail e aí fica super fácil, todo mundo consegue participar. O Skype eu não uso quase o Skype, então não posso dizer. Agora, para atender os meus alunos, eu uso uma ferramenta gratuita que se chama Zoom. O Zoom é a ferramenta que eu uso para fazer as minhas reuniões. É ótimo, eu amo porque eu consigo gravar. Então, como eu trabalho com antes e depois, comparação, para mim é muito importante que os atendimentos com os meus alunos, eles ficam gravados. E no Zoom eu consigo gravar e é ótimo, sabe? A qualidade é muito boa, funciona super bem. Eu simplesmente pego o link que eu preciso e mando para a pessoa e aí os meus alunos baixam na hora o Zoom no celular, no computador ou no tablet e a gente já consegue realizar o atendimento. Então, assim, com videoconferências de 1 a 1, oi, Mo, seja muito bem-vinda. Com videoconferência com menos pessoas, o Zoom funciona o gratuito. Aí, se você pagar, você consegue colocar até 250 pessoas, é uma coisa assim. Mas vale muito a pena vocês ficarem ligados nessas grandes plataformas. O Google, por exemplo, ele, pelo fato do coronavírus estar mudando muito a nossa forma de interagir, de trabalhar e de apresentar, eles estão disponibilizando algumas ferramentas bacanas, gratuitas. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão descobrir umas coisas bem legais. Então, vale a pena ficar antenado quem estiver fazendo apresentações aí de casa, tiver que fazer apresentação, tiver que fazer reuniões, fica legal. Mas eu uso o Zoom quando é tete a tete, eu e a outra pessoa. E quando é algo maior, eu gosto de utilizar o Google, o Hangout, porque a maioria das pessoas, todo mundo tem um Gmail. Então, a gente consegue colocar todo mundo lá para assistir a nossa apresentação.
tá bom? Qualquer dúvida vocês vão falando aí, pessoal. Esse meu ambiente não é o ideal porque, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma apresentação de trabalho, ou eu teria que fechar a janela, ou eu teria que ir para outro cômodo aqui da minha casa, porque aqui faz muito barulho. Eu estou no prédio bem pertinho da rua, vocês mesmos podem ouvir, cada hora passam umas motos barulhentas, carro barulhento aqui, então isso pode atrapalhar. O ideal é que você fique no ambiente mais silencioso possível, sempre cuide da iluminação. Mas Val, eu não tenho olha a diferença, eu até tinha feito essa experiência, sem a iluminação, só com uma luz normal, olha como que fica, olha como que muda a qualidade. E como a luz dá muita diferença. Então, é importante, vocês tiverem aquelas iluminárias, sabe? Iluminária que a gente tem assim de cabeceira, trago e deixo meio perto de vocês, porque já ajuda bastante, já traz essa iluminação e você não precisa depender da iluminação do ambiente. Isso muda muito a qualidade, as pessoas conseguem perceber as suas expressões. E pelo fato de ser uma apresentação digital, isso faz muita diferença, porque quando a gente está ali no presencial, automaticamente a gente já consegue fazer essa leitura das expressões. No digital a gente já tem esse distanciamento, então a qualidade da sua iluminação vai contar muito durante a sua apresentação. Cuidado com as distrações. Gente, nós precisamos deixar o nosso celular no silencioso ou no modo avião. Se você estiver fazendo no computador a sua apresentação, feche todas as abas. Pode parecer... Opa, tá tudo certo aí, gente? Aqui deu um reconectando. As distrações, elas podem... Às vezes você... Tudo certo, Eric, muito obrigada. Às vezes a gente nem imagina, tá ali numa apresentação e tal, e aparece uma notificação ou aparece algo do tipo, isso tira o nosso foco, tira a nossa atenção. Se você está fazendo uma defesa, imagina como que isso pode prejudicar a sua apresentação. Então, sabe, faça uma lista, uma anotação das coisas, feche tudo no seu computador, deixe só aberto as abas que você vai utilizar na sua apresentação, deixe o celular no modo avião, porque às vezes está no silencioso, mas está ali em cima da mesa, acende uma luz, alguma coisa, aquilo já muda o foco. Por quê? Em uma apresentação, essa distância entre vocês e o celular pode acontecer muita coisa, gente. Então, nós precisamos ter cuidado com relação a esse aspecto. Então, tudo no silencioso ou no modo avião. Agora, chegou uma parte muito importante da sua apresentação. Sabe qual é? A parte que nós vamos falar do ser humaninho que vai estar fazendo a apresentação, da pessoa que vai estar ali apresentando. Pode parecer bobagem, às vezes a gente fala assim, nossa, mas nem muda tanto, mas existem alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós vamos fazer uma apresentação por videoconferência. E às vezes, quando a gente nunca fez, a gente nem percebe como que isso pode atrapalhar a nossa apresentação. O primeiro tópico, que eu acredito que é básico, mas falando de comunicação é sempre importante reforçar. Se você vai fazer uma apresentação, mesmo que você esteja sozinho aí na sua casa, gente, é muito importante dar um up no visual da apresentação. É como se você estivesse numa apresentação normal, sabe? Uma apresentação presencial. Então, cuidado com a roupa que você vai vestir. Coloque uma roupa que traga uma presença bacana. Você vai ficar confortável? Obviamente que você vai estar confortável em qualquer tipo de apresentação, seja uma apresentação assim por videoconferência ou seja uma apresentação presencial, mas se organize, se arrume. Se você tem uma apresentação do trabalho, alguma coisa do tipo, sabe, não sai com a cara toda amassada e tal, então sempre cuide, porque você está sendo avaliado naquela apresentação, então esses detalhes fazem bastante diferença. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar super à vontade nas câmeras, mas sempre que eu tenho uma apresentação que requer mais um cuidado, sabe? Que eu vou apresentar algo, alguém, que é um grupo maior de pessoas e tal, a videoconferência é como se fosse um evento presencial. Como você, falando do barulho, carretas, como você vai se organizar, como que você vai estar se apresentando
ajeitando, né? Como que você vai se apresentar durante essa videoconferência. Então, se organize, fica mais bonitinho, dê uma ajeitadinha, um tapinha no visual e tal, para você não sair parecendo que você saiu da cama e foi fazer aquela apresentação. Combinado? Esse aspecto é muito importante, gente. Água e comidinhas, porque uma videoconferência pode demorar horas. Horas, eu digo isso porque a minha defesa de mestrado durou 3 horas e meia. Então, primeiro, você traz água, mas não toma muita água. Usa a água ali aos poucos, porque se você tomar muita água, vai te dar vontade de ir no banheiro. E imagina você saindo, não tem problema nenhum, você pede licença, mas no meio da apresentação de uma defesa, você sair para ir ao banheiro, não pega lá tão bem. E coloque uma comidinha, mas cuidado com as comidas, sei lá, se você está fácil de ser digerida ali, se você tiver, sabe, eu gosto muito daquelas frutas secas, algo do tipo, assim, sabe, alguma frutinha, alguma coisa leve, para que você não fique com fome, porque, gente, imagine uma defesa de 3 horas e meia, ou você vai ter uma reunião do trabalho que vai durar horas, então já chega preparado, porque normalmente a gente apresenta e depois os professores começam a falar, e tem professor que é tipo eu, que gosta de falar, então vai ficar ali horas. E aí você já tá ali com a sua, sabe, com a sua frutinha seca e tal, já come um pouquinho, traz um coco ralado, assim, aqueles flocos de coco, uma coisa leve, mas que dá uma segurada na onda, porque fome não ajuda nenhuma apresentação. Então coma antes e traga umas comidinhas. Eu sempre oriento, porque eu não consigo ficar com fome, gente. Já dá uma tristeza, já desconcentro. Então traz água, traz um café, traz um chá, deixa tudo ali no jeitinho para você ficar bem confortável. Não abusa muito dos líquidos, porque senão você vai querer ir fazer xixi toda hora, não vai dar certo. Vai, sabe, os golinhos um pouquinho. Por que a água é tão importante na apresentação? Porque quando nós deglutimos, quando a gente toma aquele gole de água, nós relaxamos toda essa nossa região fonoarticulatória aqui, aí sabe, essa parte da deglutição. Então, às vezes, as apresentações, elas podem ser pesadas, podem ser difíceis, pode te dar um nó na garganta e uma vontade de chorar. E tomar um gole de água te ajuda a, sabe, a relaxar toda essa região. Então, sempre tenha uma aguinha ali perto de vocês no momento da apresentação, porque quando der aquele nó na garganta, você toma aquele gole e vai te ajudar bastante. Beleza? Deixa eu ver, comeu água e ir no banheiro antes. Não se esqueça, vocês precisam fazer uma listinha das coisas que vocês precisam ficar atentos antes da sua videoconferência. E ir ao banheiro é essencial, porque não dá para fazer uma apresentação ali todo apertado. É óbvio que se você sentir vontade de ir no banheiro, tá ótimo, você simplesmente fala, olha, depois com licença, eu preciso de 5 minutos, você não vai parar a sua apresentação no meio, mas no momento, e vai lá, sabe, vai no banheiro, faz seu xixi. Se você estiver utilizando, eu vou montar o resuminho da live, Eric, eu vou montar e vou fazer um post no Instagram, tá bom? Pode deixar, vou fazer assim. Se vocês estiverem com o microfone e forem ao banheiro, tire o microfone, porque às vezes as pessoas, elas ficam assim tão nervosas e aí elas vão no banheiro com o microfone. Você sabe que o microfone hoje eu não estou usando, mas às vezes já pensou, eu saí e aí vão escutar tudo lá no banheiro. E não é legal. Não é legal. Então, se for no banheiro, sempre lembre de tirar o microfone. Para não ter risco, tá bom, gente? Dos outros ficarem escutando você lá no banheiro. E agora a gente entra na parte da postura. Val, mas o que muda? Normalmente as videoconferências, eu não assisti, não vivi a experiência de uma videoconferência longa, de uma apresentação como uma defesa, uma reunião de business, negócio, que você fique em pé. Pode ser que exista em eventos, em congressos, mas aí a pegada é diferente. Você vai estar sentado e você precisa estar sentado adequadamente. Como assim, Val? Gente, no nosso bumbum nós temos uns ossinhos que se chamam os ossos dos isquios, que são os ossinhos que estão ali dando toda a sustentação no nosso bumbum. E é nesses ossinhos que nós precisamos estar sentadinhos. Porque se eu,
ensaio a minha postura, quando eu não sento certinho nos meus ossos dos íxoos, eu vou entortar toda a minha postura. E pense que voz é o quê? Voz é ar. E para que a sua voz seja presente, para que os outros te entendam lá do outro lado, você precisa trabalhar a sua qualidade vocal. E se a sua postura não estiver adequada, primeiro que você vai cansar, vai ficar desconfortável e segundo que você vai comprometer a sua apresentação. Então, organizou, sentou lá bonitinho, sabe? A coluna retinha, eu vou até virar aqui, ó. Gente, sempre bem retinho. Então, sentou retinho. Ai, meu Deus, Valéria, eu vou ficar assim 3 horas. Vai ficar assim 3 horas. E como que a gente começa a trabalhar melhor a postura? Treinando. Então, se você tem uma videoconferência marcada ou tem uma apresentação presencial, que eu sei que tem uma galera aqui me assistindo que tem, já começa a trabalhar a questão da postura. Isso é algo que vocês precisam observar agora. Não tem como deixar para perceber a postura só no momento da apresentação. Então, sempre, sabe, tá em casa, tá sentado estudando, já organiza bem a postura. Porque isso vai fazer muita diferença no seu momento de apresentação. Olha a diferença de falar com alguém assim, ó, todo coisado, todo torto, e a diferença de você conversar quando a pessoa está com a postura organizada. Então, fique ligadinho na postura, isso faz muita diferença. Então, a coluna retinha, faz os 90 graus, os pés no chão, sente os pés no chão, não deixa os pés na cadeira, esquece que a cadeira tem um encosto, sentou nos ossinhos do bumbum, ó, porque se você está sentado nos ossinhos do bumbum, você consegue se movimentar tranquilamente, você não compromete nada da sua estrutura superior. Então, sentiu a coluna retinha, você não vai ficar assim exagerado, como se tivesse um cabide, nada disso. Organizou a postura, organizou a cabeça, verifica certinho se está, sabe, se você não está muito em cima, se você não está muito longe. Olha lá na webcam, vê como que as coisas estão funcionando certinho. Testa antes, vê como que você fica melhor, a forma que mais te agrade, mas a postura faz muita diferença. E o gestual, gente, vai acompanhar a sua apresentação normalmente. Por quê? Quando nós estamos fazendo uma apresentação assim, a posição ideal da câmera. Ótima pergunta, Eric. Às vezes a gente não percebe. Eu vou pegar o meu notebook. Eu peguei o meu notebook pra gente pensar uma coisa juntos aqui. Normalmente a chance que você vai usar um notebook, seja webcam, na videoconferência é muito grande. Então, vamos falar de webcam. Pense que a pessoa que vai te assistir, ela precisa olhar, ela já vai ter um afastamento porque não é presencial. Então, a gente já vai perder muita coisa da expressão, da microexpressão. Ela precisa olhar, o seu enquadramento, Eric, precisa estar adequado. A pessoa precisa observar bem o seu rosto, se você puder, sabe, dessa região aqui. Eu fiz um workshop semana passada e eu acredito que ficou pela webcam, ficou pegando mais ou menos aqui. Eu acredito que sim. Então, sempre perceber o seu rosto. Pode ser que o seu gestual não fique assim não seja tão amplo como aqui essa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Mas o ideal é o seu rosto precisa estar bem claro. Quando você for testar, observe, sabe como se fosse uma foto 3x4, digamos assim? Essa região pegando aqui no meio do tórax e toda a sua cabeça. É muito importante, porque pense que quando você está conversando com alguém, essa região é que vai passar o maior número de informações, que são as informações não verbais da sua comunicação. Então, observe isso quando você for testar, para que não corte nada do seu rosto. Aqui, a chance, se for numa webcam aqui no computador, então, cuidado que às vezes a gente esquece e deixa muito alto, e aí pega, sabe, de cima para baixo. Observe uma posição que enquadre bem toda essa região do meio do tórax
e a sua cabeça fique bem visível. E se você precisar elevar o seu notebook, coloque algo embaixo assim para você levantar, que você consiga manter bem a qualidade que vai mostrar o seu rosto. Por quê? Deixa eu só colocar aqui. Porque quando a gente está falando de apresentação, a gente acaba não se ligando muito nesses detalhes de que se a gente elevar um pouquinho a mais o nosso computador, a gente já consegue trabalhar melhor o enquadramento da imagem. E aí não vai ficar aquela imagem de cima para baixo. Então, quando vocês forem testar, sempre lembre que se você colocar uns livros embaixo do computador, pode ser que já melhore bastante o seu enquadramento com relação à câmera. E por que isso é importante? É importante porque isso facilita quem está te assistindo. A pessoa vai conseguir observar os seus detalhes da sua expressão com muito mais facilidade. E uma parte muito importante da nossa comunicação vem das informações não verbais. Então, considerar esses aspectos em uma videoconferência aumentem muito a qualidade da sua apresentação. Mais alguma dúvida, Eric? Se tiver mais alguma dúvida, só vocês falarem, tá? Ficou claro essa questão da câmera, a melhor posição? Para mim mudou bastante depois que eu me liguei que eu poderia levantar o notebook e eu ia conseguir um melhor enquadramento. Quando eu faço aqui no computador, isso é algo que eu levo bem em consideração e antes eu nem percebia a diferença que dava, porque são detalhes, a videoconferência, e a gente vai ganhando, quanto mais a gente faz, mais natural vai ficando e a gente vai ganhando mais segurança. No começo dá um gelo mesmo, por isso que é tão importante vocês irem testando sempre. Esses foram os tópicos que eu elenquei para vocês da minha experiência, tanto com os alunos como a experiência que eu tive, que eu tenho fazendo videoconferências e apresentando. Se algum ponto não ficou claro, vocês vão me dizendo e a gente vai trabalhando. Eu vou fazer um post aqui para o Instagram com um resumo dessa nossa aula, desse nosso encontro sobre videoconferências, porque eu acredito que é algo que vai estar presente na vida de muita gente. Todo mundo vai acabar precisando fazer uma videoconferência e quando a gente observa esses pequenos detalhes, eles, são cruciais para melhorar a nossa qualidade. E antes de eu terminar, tem algo fundamental em uma videoconferência. É a parte mais importante. Paciência, sabe por quê? Nós estamos acostumados a falar e automaticamente a pessoa responder. Em uma videoconferência existe um delay. E o que acontece? Quando eu estou falando e a outra pessoa fala, automaticamente o que o software faz? O software fica mudo o meu microfone e começa a ficar ativo o microfone da outra pessoa. Então, quando vocês estiverem apresentando, quando vocês estiverem numa videoconferência e vocês quiserem falar, levante a mão, faça um sinal físico, porque senão você pode estar interrompendo o seu chefe, você pode interromper alguém da banca e isso não é nada educado. Então, em um momento de videoconferência que a outra pessoa está falando e você precisa falar, você levanta a mão, porque se você falar, automaticamente você corta o áudio dessa pessoa. Gente, isso é uma dica de ouro. Eu acredito que só essa dica já salva muito a apresentação de vocês. Por quê? Às vezes as pessoas não têm noção. Por isso que é importante estar num lugar silencioso. Porque se você está fazendo uma apresentação, passa um caminhão, passa uma moto barulhenta, como passou aqui algumas vezes, o microfone, se a outra pessoa estivesse falando, automaticamente o microfone dela fica em silêncio e o meu microfone é ativado. Então, nós precisamos ficar muito atentos a essa questão. Então, tenha paciência. Se o seu chefe
começar a falar, se alguém da sua equipe, se alguém da banca começar, deixa ele falar. Se você quiser falar, você levanta a mão, faz um sinal, levanta o dedo, porque aí a outra pessoa percebe e vai te passar a palavra, porque senão pode ficar muito mal educado. E é algo que a gente nem percebe, porque a gente é tão acostumado no dia a dia, né? Infelizmente, a cortar o outro, a interromper, a falar e tal. Então, sabe aquela fala de quando um fala, o outro fica com a boca fechada? Na videoconferência, isso é uma regra de ouro. Enquanto o outro está falando, permaneça em silêncio, porque senão você pode interromper e isso não vai ser legal. Principalmente numa banca, numa reunião de negócio é coisa mais leve, mas não é educado, não recomendo, mas em uma banca esse ponto é crucial. Então, tenha paciência, vá exercitando a paciência. Se vocês precisarem fazer uma apresentação, já chama um amigo, testa com um amigo antes, testa com alguém na sua casa. Ah, Val, não tem um amigo? Bote um computador num quarto, vá testar com a outra pessoa em outro quarto, faz a apresentação com uma pessoa, com os meus alunos, eu testo, se eles vão fazer videoconferência, eles fazem comigo antes, porque eu acredito que a prática é a melhor aliada para uma videoconferência se você nunca fez. Então, fique atento a esses detalhes, tome muito cuidado, se observe, se perceba, porque se você não estiver bem, a chance de você ficar nervoso, estressado e isso atrapalhar o desenvolvimento da sua apresentação é muito grande. Então, se observe, escute a sua voz e preste muita atenção nos outros que estão assistindo a sua apresentação. Porque se o professor fez um sinal, de repente ele está mais acostumado com a videoconferência, você na hora fica em silêncio, porque assim você vai estar passando a palavra para aquele professor. Tá bom, gente? Essas foram as dicas. Então, recapitulando, observe a internet, esteja bem íntimo da ferramenta que você vai utilizar, teste bastante antes. Faça uma apresentação o mais simples possível, sem frufru, sem GIF, sem vídeo, porque tudo isso altera a sua conexão e isso pode diminuir a qualidade ou até cair a sua conexão durante a sua apresentação. Envie o e-mail para todas as pessoas da banca com a sua apresentação, porque se você não conseguir transmitir a sua tela até algum intuito, todo mundo tem a apresentação e consegue acompanhar a sua apresentação enquanto você fala. Cuidado com os horários, porque pode ser que a sua banca esteja em lugares diferentes, então tenha certeza que está todo mundo falando sobre 8 horas, horário de Brasília. Se vista apropriadamente, porque às vezes a gente acha que é porque é home office, é em casa, vai mais esculambadinho. Dá uma olhada no visu, se organize, coma antes, traga água, chá e traga alguma comidinha, porque tem algumas apresentações que são bem extensas, algumas defesas. A minha, por exemplo, eu defendi por videoconferência e durou 3 horas e meia. Então, observe a postura, se organize, esteja, bem presente com relação à postura, porque isso influencia, você vai ficar várias horas falando, isso pode atrapalhar muito a sua voz e principalmente a forma como o outro vai compreender aquilo que você está falando. Então, cuide da sua articulação. Com relação ao ambiente, cuidado com a iluminação. Se você puder trazer uma luminária, alguma coisa do tipo, isso vai ser muito útil. Cuidado com as distrações, coloque tudo no silencioso ou no modo avião. Cuidado com os barulhos, porque às vezes a gente está num ambiente muito barulhento, então fique ligado com relação ao barulho. E essas foram as dicas, eu vou fazer um post com relação a essas questões, porque eu acredito que agora a gente vai utilizar muito as videoconferências. Muito obrigada a todos que estiveram aí nessa live. Ela vai ficar disponível e eu vou fazer um post aqui para o Face com o passo a passo. Se mesmo assim surgiu alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Agora tá todo mundo nessa vibe, fazendo tudo de casa, isso é ótimo e a gente precisa aprender a fazer com a melhor qualidade possível.
para que as pessoas compreendam o nosso trabalho, a nossa mensagem, porque tudo que a gente vai falar é muito importante. Então, eu quero que vocês fiquem bem ligados, porque os detalhes, em uma videoconferência, os detalhes fazem muita diferença. Já vou organizar, tenho que terminar, o Insta já está falando, você tem 24 segundos. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo apoio de sempre. Qualquer dúvida, mande aí que a gente já responde, tá bom? Uma ótima noite. Tchau, pessoal!